Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição. Hoje é a lição de número 10 com o tema Qual o propósito de orarmos? Qual o propósito de orarmos? É o tema do nosso estudo de hoje. E antes, gostaria de dizer seja bem-vindo, gostaria de dar um abraço muito especial nos nossos irmãos do PG Reavivado, ali de Petrolina, Pernambuco, e também para o PG Vida Missionária, também ali de Petrolina, Pernambuco, ali o PG Vida Missionária da irmã Fran Santos. Também no final do estudo, a gente vai fazer uma oração especial pelo esposo da Ornávia. Ornávia pede oração aí pelo seu esposo, que vai passar a ser ancião da igreja a partir do ano que vem. Também um abraço especial para o PG Cairo, na Vila São José, ali em Barros, no Ceará. Também Maria Lúcia, do PG Jardim de Oração. Eu não coloquei o nome da cidade, mas tudo bem. O PG Coluna de Betel, do estado da Bahia. Também não colocou a cidade, mas Coluna de Betel, o PG ali da Bahia. Fico muito feliz com a audiência aqui, nossos irmãos do Nordeste, né? E também a Maria de Fátima, do PG Herdeiro do Trono da cidade Pesqueira, no Pernambuco. A grande audiência aqui no Pernambuco fica muito feliz com a sua presença. Também PG Refúgio, Santana do Araguai, Pará. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, aí do Pará, de todo o nosso país, né? Do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, todos sejam bem-vindos, Pernambuco. E também mais um abraço especial para o irmão Átila, do PG Face de Cristo. Irmão Átila, ele nos ajudou a adquirir aqui um microfone para melhorar aí a qualidade da nossa gravação. Espero que tenha ficado melhor, espero que esteja melhor o áudio para você. A imagem também, a gente está trabalhando para que a gente consiga uma câmera, para que a gente realmente consiga também uma imagem melhor. Desejo que Deus abençoe muito cada um de vocês que tem nos ajudado. Eu agradeço a todos em nome do irmão Átila, né? O irmão Átila tem sido uma bênção para o PG Espaço e Esperança. E o texto de hoje, o tema de hoje é qual o propósito de orarmos? Qual o propósito de orarmos? E o texto de hoje está em João 14:13. E antes de lermos esse verso, convido você para fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito fale no nosso coração nesse dia, nesse momento, e que a mensagem de hoje nos ajude a cada dia termos uma vida de oração. Que cada pessoa que está nos assistindo nesse momento decida no seu coração ter uma vida de oração e busque diariamente de buscar através do estudo da Tua Palavra e da oração. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado, seja bem mais uma vez muito bem-vindo ao PG Espaço e Esperança. Cada dia crescendo, hoje com 1.525 inscritos, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva, não deixe de compartilhar. João 14:13 diz o seguinte: tudo quando pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, esse é o nosso texto principal para o estudo de hoje. A gente vai comentar ele mais na frente e que Deus nos abençoe e que possamos entender essa mensagem e de fato possamos ter uma vida de oração. E o quebra-gelo começa dizendo assim: como evitar o sentimento de que sua oração não passa do teto de sua casa. A oração não precisa passar do teto por uma única razão. Quando oramos, nós somos elevados à presença de Deus. E também Jesus diz que eis que estou convosco todos os dias. Então Jesus está
do nosso lado em todos os momentos. Então, para que a oração passar do teto, se ele já está do nosso lado em todo o momento como um amigo, né? Então, a oração não precisa passar no teto. A Bíblia nos dá várias razões pelas quais devemos orar. E hoje nós iremos falar sobre 7 razões por que devemos orar. Sobre o propósito da oração. 7 razões, certo? Primeiro, para receber cura física e espiritual. Para recebermos cura física e espiritual é um dos primeiros propósitos que temos porque devemos orar. E o texto bíblico lá de Tiago, capítulo 5, verso 15 e 16, diz o seguinte: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Amém? Deus seja louvado. A oração da fé salvará o quem? O enfermo, e o Senhor o levantará. Então Deus levanta alguém que está enfermo quando intercedemos por ela, quando oramos por ela. E se houver cometido pecado, e este lhe serão perdoados. Então, a cura física, a pessoa é sarada, mas também os seus pecados são perdoados. A cura é espiritual. Portanto, confessai os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito poder por sua eficácia a súplica do justo. Então, devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orarmos um pelos outros, intercedendo um pelos outros. Se a pessoa estiver com doença, Deus diz que vai curar, vai levantá-lo. Se tiver pecado, Deus vai perdoar. Por que devemos orar? Qual o propósito da oração? Para recebermos a cura física e espiritual. Segunda razão, para termos paz de Deus, para termos a paz de Deus. Todos nós queremos ter a paz de Deus. E o texto agora está lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que diz exatamente o seguinte: não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, o que o texto começa dizendo lá? Não fiquei preocupado com coisa alguma. Sabe, se tem uma coisa que nos deixa triste, uma coisa que nos deixa desanimado, uma coisa que nos deixa angustiado nessa terra, é a preocupação. Às vezes ele nos preocupa com tanta coisa desnecessária. E que Jesus diz que devemos fazer o quê? Colocar sobre ele. Jesus diz lá no Salmo, Jesus diz na sua palavra, Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estão o quê? Cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, ele está dizendo que não devemos nos preocupar. Não fique preocupado com as coisas alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês. Se você tem uma necessidade de alguma coisa, você tem que dizer para Jesus, você tem que colocar isso nas mãos de Deus. E uma vez que você coloca nas mãos de Deus, você confia em Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ter paz. Isso aqui, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guarde o seu coração e a sua mente em Jesus. Coloque sobre ele todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, todos os seus anseios, todos os seus angústias. Abra seu coração diante de Deus e você terá a paz. É isso que ele promete. O terceiro item, o terceiro princípio, né? Ou a terceira razão por que devemos orarmos. Porque qual o propósito da oração? Diz o seguinte: porque recebemos a resposta de Deus. Todas as vezes que pedimos algo a Deus, Ele nos responde.
Mateus capítulo 7, versos 7, 8 e 9. Diz: peça ali, ele será dado. Busque e achará. Bata e a porta será aberta para você. Peça, ele será dado. Busque e achará o quê? E achará. Bate a porta, lhe será aberta. Então, se pedirmos alguma coisa em seu nome, segundo a sua vontade, Deus vai responder. Às vezes ele pode até dizer: meu filho, espere um pouco, mas ele responde. Ele vai dizer não, mas ele está respondendo. Ou ele vai dizer sim e vai te atender imediatamente. Mas Jesus, ele sempre responde. Deus nunca deixa a sua mensagem no vácuo. Não é como algumas pessoas que você manda uma mensagem, a pessoa visualiza, mas não responde. Quando você manda uma mensagem para Deus, ele visualiza, ele ouve e ele responde. Jesus, ele é o melhor amigo que você pode ter nessa terra, nessa vida. Então, coloque suas angústias sobre ele, coloque seus pesares sobre ele, peça a ele o que você deseja e ele vai te responder. Se é angustiado, bata e ele vai abrir a porta para você. A quarta razão por que devemos orar, dizem, para glorificar a Deus. E o texto está lá em João 14:13, que é o texto que a gente leu. E tudo que vocês pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo aquilo que pedimos a Ele, Ele vai fazer. Né? E tudo quando pedires em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, é no Filho que o Pai é o quê? Glorificado. Então, quando Deus ele faz algo na nossa vida, Deus está sendo o quê? Glorificado. Então, precisamos prestar bastante atenção nessa parte. Precisamos fazer as coisas para a honra e glória de Deus. Devemos orar para glorificar a Deus. Agora, quinto motivo, razão por que devemos orar. Diz o seguinte: porque Jesus nos deixou o seu exemplo. O maior exemplo, que eu sempre falo, o maior exemplo que temos nessa vida é o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo é o exemplo que devemos seguir todos os dias da nossa vida. Jesus ele tinha uma vida de oração. Devemos ter uma vida de oração. Aqui em Hebreu, capítulo 5, verso 7, diz o seguinte. Olha o que diz aqui. Deixa eu achar aqui de novo. Hebreu, isso. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplica, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrima, orações e súplica, a quem o podia o livrar da sua morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus, ele tinha uma vida de oração e as suas orações eram ouvidas. A sexta razão por que devemos orar, assim, para pedir sabedoria a Deus. Para pedir sabedoria a Deus. Às vezes as pessoas dizem: Nathanael, eu não sei orar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Peça a Deus. Peça a Deus. E Ele vai te dar, Ele vai te orientar o caminho pelo qual você deve seguir. Então Deus, Ele é a nosso melhor professor. Jesus, Ele é nosso maior exemplo, nosso professor. Tem uma vida segundo a vontade dEle. Se eu preciso pedir alguma coisa, eu preciso pedir a Ele. E se eu preciso principalmente de sabedoria, eu preciso pedir a Ele. Para que Ele me dê inteligência, para que Ele me dê a sabedoria, para que eu possa alcançar o lugar que Ele quer que eu alcance. Para que eu cresça da forma como Ele quer que eu cresça. Para que eu possa administrar aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos.
Tiago, capítulo 1, verso 5 diz assim: se, porém, algum de vocês necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Ele dá, diz aqui, ó, que todos dá com generosidade. Ele dá a sabedoria com generosidade. Então, se eu quero sabedoria, eu preciso pedir a Ele e Ele vai me dar. E última razão por que devemos ter uma vida de oração é o seguinte: porque mostramos confiança na graça de Deus. Quando eu oro, eu mostro que eu estou confiando em Deus. Eu mostro que eu confio em Deus. Hebreu capítulo 4, verso 16 diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiante junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, é no trono da graça que nos achegamos quando oramos e mostramos que confiamos em esse Deus. Devemos de fato orar, descansar. Quando confiamos em Deus, colocamos nossa vida em suas mãos e apenas descansamos na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado da minha família. Aqui na parte abrindo o coração, diz o seguinte: Deus sempre responderá positivamente às nossas orações? Não. O certo é que Deus sempre vai responder nossas orações, mas nem sempre será positivo. Por quê? Porque muitas das vezes os nossos pedidos são pedidos egoístas, pensando em nós, não de acordo com a vontade dele. Quando nós orarmos e pedir que Deus faça a sua vontade em nossa vida, segundo o que Ele quer para nós, Ele vai fazer. Eu lhe garanto com toda a certeza dessa vida que Ele vai fazer se estiver de acordo com a vontade dele. Muitas das vezes a gente pede alguma coisa, Deus não nos dá. Ele diz não, é porque são pedidos egoístas. Pedido que beneficia só a mim, é para o meu próprio ego, ou eu não estou preparado para receber em tal momento aquilo que eu tenho pedido. E Ele vai dizer: meu filho, espera um pouco mais. Nem todas as vezes Ele vai dizer sim. Se você tem filho, você não vai dizer sim todas as vezes para o seu filho. Da mesma forma, é Deus. Nem todas as vezes Ele vai dizer sim. Às vezes Ele vai ter que dizer não. A próxima pergunta é: o que significa orar no nome de Jesus? Sabe, todas as coisas foram feitas por Jesus e para Jesus. Todas as coisas pertencem a Jesus. Se tem alguma pessoa que merece tudo nessa vida, é Jesus. Por quê? Porque Ele viveu uma vida de obediência a Deus. Nós cometemos pecado. Pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Então, se tem alguém que viveu segundo a vontade de Deus, foi Jesus. Por isso, tudo que devemos pedir tem que ser em nome dele. Porque Ele é o único que merece. Nós não merecemos nada. Entende? Por isso que devemos orar em nome de Jesus. Porque só Ele merece. Nós não merecemos nada. Última questão. Devemos usar a oração principalmente para pedir coisas a Deus? Não. A oração é para conversar com Deus. A gente viu nas lições anteriores, contar minhas angústias, desabafar, pedir sua orientação, pedir sua opinião, louvar o seu santo nome. Não é só para pedir. Porque lá não é a casa de crédito onde você vai lá pedir emprestado, depois vai lá e paga. Não é. Não é. Ele é a casa do nosso Pai. Você não fala com seu pai ou com sua mãe só para pedir. Se faz isso, está errado. Lembre, você não fala com seus amigos só para pedir. Você fala com seu amigo para entender alguma coisa, para conhecê-lo melhor. É dessa forma que devemos agir para com o nosso Deus. E aqui na parte trabalhando junto. A partir dessa semana, pratique diferentes tipos de oração. Escolha uma pessoa a quem vai ensinar sobre o motivo e as razões diferentes de maneira de orar. Ou seja, durante essa semana,
Peça a alguém, converse com alguém e fale os motivos por quais devemos orar. E meu apelo para você mais uma vez é: você quer ter uma vida de oração? Se você deseja ter uma vida de oração, você pode ter respondido nos vídeos anteriores, mas você pode responder nesse vídeo também. E eu quero ter uma vida de oração, Natanael. E eu quero ter uma vida de oração. Se você quer ter uma vida de oração, coloca aí: eu quero ter uma vida de oração. Na próxima semana, a necessidade de oração. A necessidade de oração é o tema da próxima semana. Nesse momento, eu gostaria de orar por você. Eu vou orar pelo seu pequeno grupo e também eu vou orar pelo esposo da Ornávia. Ornávia, que nem você escreveu, pede oração para o seu esposo. Ela não colocou o nome do esposo. Então, Deus o conhece mais do que qualquer uma outra pessoa. Então, nesse momento, convido você para juntos fazermos a oração. Querido e amado Deus, louvado, santificado seja o teu santo nome. Quão bom, Senhor, está na tua presença, quão bom é podermos aprender de ti nesse estudo da tua palavra. Sabemos que não sabemos quase nada, precisamos aprender muita coisa, mas queremos cada dia ter uma vida de oração e nos aproximar mais de ti. Quero pedir uma bênção especial sobre a Osnávia, uma pessoa que tem te buscado, uma pessoa que tem dedicado a sua vida ao Senhor, mas devido a algumas situações da vida, ela tem se retraído um pouco, mas que seu Santo Espírito não desista dela. O seu esposo agora, a partir de 2025, será o líder da igreja local, será um ancião. Que o Senhor abençoe, que o Senhor continue abençoando a vida dele, que o dirija e os guie no teu santo caminho, para que ele possa ajudar outras pessoas nessas decisões de entregar a vida ao Senhor. Que ele tenha uma vida de oração, que a Osnávia tenha uma vida de oração. E também, Senhor, abençoe o Átila, do PG na Face de Cristo, os outros pequenos grupos, né? Todos os pequenos grupos têm nos acompanhado aqui no canal PG Espaço Esperança. Que o Senhor continue abençoando seus líderes, continue abençoando seus membros, como de uma forma muito especial. Que eles entendam que precisamos ter uma vida de oração e nos aproximarmos cada dia de Ti, para termos uma comunhão contigo, para que um dia possamos estar nas mansões celestiais. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. E eu agora você no próximo programa para estudar a lição de número 10 com o tema, aliás, a lição de número 11 com o tema a necessidade de orar, a necessidade de oração. Então, espero você lá. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.